Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Vamos baixar a cabeça, fazer uma oração, pedir a direção de Deus para esse momento agora. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de culto também, que nós teremos aqui. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de viver não só a reforma, mas como as comemorações da reforma. Que a centralidade da palavra, que a centralidade de Cristo, que a centralidade da fé, a centralidade da graça, esteja conosco no nosso caminhar, Pai. Eu te peço agora que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que aprendamos um pouco mais de Ti, Pai. Para que possamos compreender o que aconteceu lá em 1517, mas, acima de tudo, aprender o que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. Nós te rogamos isso, te rogamos que o Senhor nos acompanhe nesse momento agora. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Estão ouvindo bem, né? Então tá bom. Vamos lá. Assim, falando um pouquinho, essa é a data, 31/10/1517. Exatamente há 504 anos atrás. E falando um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Sobre a questão da pandemia, a questão da reforma, os historiadores falam um pouco assim, a gente não sabe muito bem o que a gente vai viver pós-pandemia, né? Esse é um desafio para os historiadores. Assim, a proximidade do fato histórico, às vezes, não consegue fazer com que a gente entenda o fato na sua completude. Né? Por quê? Porque a gente está muito próximo do fato. Então, a gente passou por um momento muito traumático agora na pandemia, né? Sobre vários aspectos. E não só aqui no país, no mundo inteiro, né? Mudou o curso do mundo. Mas a gente não tem noção ainda do que isso representa. Talvez daqui a 50, 100 anos a gente vai entender o que isso representa de fato. Hoje, a gente está tentando sobreviver ao problema, né, vamos dizer assim, sobreviver ao que está acontecendo agora. Mas daqui a 50, 100 anos a gente vai ter assim, a real dimensão do que isso representa. Da mesma maneira, o distanciamento do fato também, às vezes, ofusca as nossas vistas com o que aconteceu lá 504 anos atrás. Porque o que aconteceu há 504 anos atrás mudou, assim, a face e o curso da história naquele momento. Foi um fato muito radical a Reforma Protestante. Eu queria que vocês entendessem, eu também, né, junto com vocês, porque esse distanciamento faz com que a gente olhe para isso e fale, mais um dia da Reforma, a gente já faz isso todo ano, a gente sempre comemora esse dia da Reforma, mas o distanciamento faz com que seja só mais uma data. E hoje, talvez, o desafio, o pastor já falou metade do que eu ia falar, então vai ser bem rápido aqui, ele já falou metade do que eu ia falar. Então, o desafio, talvez, que eu gostaria de trazer para vocês é a gente tentar vislumbrar o tamanho do que aconteceu lá na Reforma, que não foi algo pouco, não, foi algo muito significativo. Só para que os irmãos tenham, assim, um pouco de acompanhar comigo, uma vez eu conversando com uma professora de história, eu falei assim, a gente estava, depois desses 500 anos aqui, que, né, a gente fez uma comemoração bem bacana aqui na igreja dos 500 anos, aí fez esses galardetes aqui, aí acabou virando um assunto de bastante interesse para mim, eu continuei estudando, aí pedi para uma amiga professora de história, falei, você tem uma bibliografia para eu ler, assim? Aí ela mandou de início 20 livros, assim, ela falou, para começar, toma aí 20 livros para ler. Por que ela falou para começar? Porque a Reforma Protestante, dentro do campo das ciências sociais, é um campo de estudo extremamente vasto. Ela é estudada no campo econômico, no campo social, no campo educacional. Por quê? Porque realmente ela mudou o curso da história. Mudou o curso da história. Por isso que a aula eu coloquei assim, eu coloquei uma primeira parte que a gente vai ver aspectos históricos e uma segunda parte que a gente vai ver os aspectos teológicos. Mas eu vou focar mais nos aspectos históricos. Os aspectos teológicos o pastor já falou aqui bastante coisa, eu só vou dar uma pincelada. Então, ela mandou mais de 20 livros. Por quê? Porque é um campo extremamente vasto de estudo. Muito, muito, muito foi escrito e continua sendo escrito sobre a Reforma. Muitos livros. E esse nome já tem até mudado um pouco no campo das ciências sociais. O pessoal não fala Reforma Protestante. O pessoal fala tempo de reformas, porque foram muitas reformas, foram muitas coisas que mudaram, e essa data de 31/10/1517 é como se fosse uma culminância,
né, tem um marco ali. Mas em torno de 150 anos antes, já vinha acontecendo muita coisa na Europa. Muitos grupos já falando contra assim, o que estava acontecendo no seio da Igreja Católica, né? Então, já havia muitos grupos assim sinalizando, cá e lá. Ele falou do Pedro Valdo, falou do John Hus. Eles não tiveram sucesso em permanecer, falando só em termos históricos, tá, meus irmãos? Depois eu falo em termos teológicos. Uma grande diferença para Martinho Lutero foi que ele teve assim, um patrocínio dos príncipes alemães. Essa é uma diferença. Falando só em termos históricos, né? No momento que ele pregou lá as 95 teses, os príncipes alemães estavam de olho nas terras da Igreja Católica. Aí patrocinaram Martinho. Os outros não tiveram essa mesma sorte, não tiveram essa mesma... Aí o que acontece? Onde que eu estava? E uma coisa que mudou muito na pandemia foi a minha visão, né? Já não era grandes coisas, mudou muito. Agora estou enxergando nada para perto. Agora a idade chegou com tudo, então estou com alguma dificuldade para enxergar. E como eu falei, estou com alguma dificuldade para falar em pé, alguma dificuldade de ver os irmãos, muita gente. É uma coisa que mudou bastante na pandemia. Então ele fala sobre tempo de reformas, e eu estava falando sobre Martinho Lutero, né, que ele teve bastante sucesso, porque os príncipes alemães eles patrocinaram Martinho. Porque no momento que eles perceberam que houve aquele racha, eles podiam confiscar as terras da igreja, eles patrocinaram Martinho Lutero. Essa foi uma diferença que no campo da história eles enfatizam muito, dizendo assim, olha, os anteriores a Martinho Lutero, nesse tempo de reformas, eles, ainda que tivessem a mesma pregação, por assim dizer, de Martinho Lutero, a mesma mensagem, mas eles foram retalhados pela igreja, ou foram queimados, ou foram perseguidos, ou foram degradados. Mas Martinho Lutero teve esse sucesso. Ele foi ali, logo depois da Dieta de Worms, ali um pouco depois que ele tem que se retratar com os príncipes alemães, ele foi sequestrado, entre aspas, foi sequestrado por um príncipe alemão, aí foi levado a um castelo, não a Wittenberg, foi levado a um castelo, e ficou lá cerca de 1 ano e meio, e ali ele traduziu a Bíblia para o Novo Testamento. Aliás, traziu o Novo Testamento da Bíblia para o alemão, desculpe. Foi a primeira iniciativa de tradução da Bíblia para o alemão. E ali também tem uma curiosidade bastante interessante. Se você perguntar para um alemão moderno hoje em dia quem é o pai da língua alemã, eles vão dizer Martinho Lutero. Eles vão dizer Martinho Lutero. Por quê? Porque ele deu forma à língua alemã moderna ao traduzir a Bíblia para o alemão. Então, mesmo o alemão secularizado, ele vai dizer assim, quem é o pai da língua alemã moderna? Ele vai dizer que é Martinho Lutero, porque ele deu forma ali ao traduzir a Bíblia para o alemão. Então, eu estou falando de forma introdutória para a gente poder entender essa magnitude. Então, essas palavras são importantes. Tempo de reformas. Então, tem 2 historiadores muito da moda, franceses, ver se eu vou me lembrar do nome, Pierre Chanu, acho que Jean Delumeau, são 2 historiadores que advogam muito, escrevem muito sobre a reforma. E eles advogam esse tempo de reforma, porque foram várias reformas. Então, quando a gente estuda como se fosse um evento único, né? Como se Martinho Lutero tivesse dormido um dia chateado com a igreja, acordou no dia seguinte, exatamente hoje, no dia 31/10. Por que no dia 31/10? Porque é a véspera de Todos os Santos, né? Porque eu acho que é isso, né? Dia 1º de novembro, na igreja católica, comemora-se o dia de Todos os Santos. E ele foi lá e pregou as 95 teses hoje para abrir um debate. E acabou tendo um desdobramento que ele mesmo não previa. Essa é uma realidade, ele mesmo não previa esse desdobramento, e aí a gente já conhece bastante história. Mas para entender a magnitude, a gente precisa dar um voo atrás. A gente precisa entender o tamanho da bronca, por assim dizer, para usar um termo popular, que Martinho Lutero estava comprando ao fazer isso. E aí eu vou passar... Da encrenca. Então, a primeira parte aqui eu vou lidar com os aspectos históricos, tá? Então, meus irmãos, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente vai falar assim, mas você está voltando para o Enem, parece que a gente está voltando para o Enem, mas é importante a gente entender isso aqui. Alguém lembra do que é isso aqui? Deixa eu ver se aponta ali, aponta. O que a gente está falando aqui? A gente está falando da divisão do Império Romano, em 395 depois de Cristo, tá? Então, aqui a gente está falando sobre o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente.
Lembra disso? Essa divisão que aconteceu ali em 395, mais ou menos? O que isso aqui é importante para a gente entender o que estava acontecendo ali? Primeiro, o que aconteceu é o seguinte, tem uma data que é importante a gente entender, em 313, mais ou menos em 313, o imperador Constantino, que muita gente, né, tem uma controvérsia enorme sobre essa questão, mas ele, percebendo o crescimento do cristianismo, ele edita o chamado Edito de Milão, em 313, que dá liberdade de culto aos cristãos. Dá liberdade de culto aos cristãos. Uma primeira iniciativa no sentido ali do Império Romano de dar liberdade de culto aos cristãos. Em seguida, em 380, Teodósio I e Graciano, que eram dois imperadores, estava dividido ali, publicaram um outro édito, aí já um pouco mais profundo, deliberando que todos os súditos do Império Romano deveriam seguir o quê? O cristianismo. Isso já é uma diferença muito grande ali. Todos os súditos deveriam seguir o cristianismo. Então, a gente está olhando para esse vasto domínio de terras aqui, onde todos eram o quê? Cristãos, a princípio, tá? Assim, oficialmente falando. A gente sabe que isso tem uma controvérsia muito grande, mas oficialmente falando, você tem um vasto conteúdo ali de terras, onde o cristianismo era a religião. E uma outra coisa importante ali em termos históricos, você tinha uma única lei e um único poder. Qual é a única lei? O direito romano. O direito romano era a única lei. E um único poder, o imperador. O imperador. Quando Teodósio I, ele, logo depois ali do Édito, ele passa a ser um imperador único, em vários momentos o Império Romano tem um imperador, dois imperadores, quatro imperadores, acontece isso. Mas na época ali de Teodósio, mais ou menos em 395, o Império estava unificado. Aí, antes de ele morrer, ele divide o Império e divide para os seus filhos. Dá uma parte para um filho, dá outra parte para outro filho reinar, dois imperadores. E a partir daí há uma mudança no curso do Império Romano, porque cada uma delas, o Império Romano do Ocidente, esse pedaço aqui, grande parte da Europa, e o Império Romano do Oriente passam a ser como se fossem duas casas monárquicas diferentes, cada uma com uma sucessão diferente, cada uma com uma corte diferente, passam a andar de formas distintas. E isso tem uma diferença bastante significativa, porque a gente vai entender daqui a pouco, tá? Aí eu vou passar aqui um outro slide para a gente dar uma olhada. O que acontece? Naquele anterior, nesse outro anterior aqui está grande parte da Europa, estão vendo aqui? Grande parte da Europa, aqui grande parte do Oriente, né? Dividido aqui. Quando a gente passa um pouquinho, em 526, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então tem essa divisão aqui. O que acontece logo depois? Você tem o Império Romano do Ocidente, esse pedaço aqui, ele começa a ser assolado por várias invasões bárbaras. Isso aqui, a gente está falando mais ou menos, olha lá, a gente está falando em 451, está falando um pouco depois, está vendo aqui, ó, em 378, aí você está vendo aqui, ó, aí eu estou apertando errado aqui, desculpe. Você está vendo esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho é o Império Romano do Oriente. Esse pedacinho aqui é o Império Romano do Ocidente. Olha a diferença, aqui estão sendo totalmente invadidos e perturbados por vários povos, os chamados povos germânicos da Europa. Eles começam a invadir e cortar o Império Romano e começam a ter várias guerras. Em 476 d.C., esse império aqui cai. Ele cai. O Império Romano do Ocidente cai. O rei é deposto e no lugar dele é colocado o imperador germânico. No lugar dele. Então isso aqui corta o poder desse lado aqui. Olha, e assim, a gente vai fazendo essa analogia e vai programando o que vai acontecer lá na frente. Em 526, olha o mapa da Europa como é que estava. 100 anos depois, mais ou menos, menos de 100 anos depois da queda do Império Romano ali do Ocidente. Você vê aqui o Império Romano do Oriente preservado, mais o Império Romano do Ocidente todo dividido entre esse reino germânico, completamente dividido. Você tem aqui visigodos de um lado, os francos por aqui, os ostrogodos por aqui, está vendo? Os saxões por aqui, dividiu tudo.
Dividiu tudo. Então, o que aconteceu com isso? Relevante para a gente entender a questão da reforma, a encrenca, como o pastor falou, que vai acontecer lá na frente. O que é relevante? Primeiro, você não tem mais um poder centralizado. Acabou a questão do poder centralizado. Não tem mais isso. Outra coisa importante, você não tem mais um direito centralizado. O direito romano, que era o que regia, né, as leis e as relações civis naquela época, também cai e você passa a ter um direito aqui baseado em costumes, nos costumes desses povos. É um direito diferente. Então, isso aqui muda. E outra coisa também extremamente importante, que se no Império você tinha a fé cristã, entre aspas, institucionalizada, aqui não é mais verdade. Muitos desses povos aqui, eles eram ou haviam recebido algum nível de cristianização, de missionários, mas tinham um cristianismo chamado herético, às vezes com alguma força de heresia junto com ele, ou eles eram pagãos. Muitos desses reis aqui eram pagãos. Eram pagãos, eles não eram cristãos. Então, o que acontece? O bispo de Roma, né, o bispo de Roma, por assim dizer, ele começa a surgir como uma força unificadora, o papado, por assim dizer, começa a surgir como uma força unificadora de tudo que estava acontecendo aqui. De tudo que estava acontecendo aqui. Nesse vácuo de poder que o Império Romano deixou, aos poucos, quem vai subindo como um poder centralizador é o papado. É o papado. Por quê? Porque ele começa a negociar com todo mundo que estava aqui, começa a negociar, mas quando eu falo negociar, não estou falando nem de forma pejorativa, não, meus irmãos. Estou falando assim, muitos papas ali, por assim dizer, eles tinham chamado papa, mas assim, na verdade era bispo de Roma, por assim dizer. Você tinha o bispo de Roma desse lado aqui, o bispo de Constantinopla desse lado, o bispo de Jerusalém, começa a ter a figura dos concílios ecumênicos e por aí vai. Né? O que acontece? Ele começa a negociar com esses reis aqui acordos de paz, ele começa a negociar para que os povos sejam, né, os famintos sejam alimentados e tal, então ele começa a surgir como uma força conciliadora. Mas tem uma diferença muito grande aí. Aqui desse lado, no Império Romano do Oriente, o imperador era o chefe da igreja. Ele, por assim dizer, mandava na igreja. A gente tem isso hoje em dia? Tem. Por exemplo, na igreja anglicana, é uma formalidade, mas quem é o chefe da igreja é a rainha da Inglaterra. Ela é a chefe da igreja. Né? Se ela tiver alguma determinação ali, ela é a chefe da igreja anglicana. Aqui, o imperador era o chefe da igreja. Aqui não tinha essa figura. Aí, quando acontecia um concílio, o que acabava acontecendo? O bispo de Roma sentava com o imperador. Ele sentava com o imperador. Olha a diferença de peso nessa queda de braço da negociação. Né? Era uma diferença de peso muito grande nessa negociação. Aí, o que acontece? Num dado momento, um dos papas negocia com esse reino franco aqui. Vocês já ouviram falar de Carlos Magno? Né? Um grande rei franco. Ele começa a expandir muitos reinos dele para cá, ele começa a vencer muita gente, começa a ter um império grande aqui. Se eu não me engano, aqui, deixa eu ver a data aqui, em 754, deixa eu ver só o nome para eu falar direitinho para vocês aqui. O avô de Carlos Magno, Pepino Breve, o que acontece? Ele faz um tratado de paz e, ao mesmo tempo, de auxílio com um dos papas. E ele fornece um território a um dos papas, em 754. O que ele queria? Como ele matou o rei anterior, isso era muito comum na época, né? Vocês já ouviram falar da dinastia Merovingia aqui, nesse pedaço aqui. A gente está falando desse pedaço aqui, tá? Está falando desse pedaço aqui. Ele, para ser reconhecido pelo Papa como novo rei, o Pepino Breve, para dar início à dinastia carolíngia, nesse pedaço aqui, ele senta com o Papa e fala assim, eu preciso ser reconhecido como rei. E aí já tinha, o cristianismo já tinha avançado um pouco em termos ali dos reis, eles já haviam sido mais cristianizados, por assim dizer. Ele senta com o Papa e fala, eu preciso ser reconhecido como rei. O Papa, beleza, reconheço você como rei, me dá um Estado. O Papa começa a negociar. Então, ele recebe em troca dessa negociação, ele recebe 3 cidades. recebe Pentápolis e recebe Ravenna. Então,
o papado, por assim dizer, começa a ter um território, terra. Porque isso era a moeda de troca e era a riqueza daquela época medieval. Quem tinha terra, tinha tudo. Quem não tinha terra, não tinha nada. Essa era a realidade da época. Né? Essa é a realidade da época. Aí o que acontece? Ele vai lá e recebe isso em troca. Em troca, o Papa reconhece a dinastia carolíngia como uma dinastia legítima. Mais à frente, Carlos Magno, que era neto de Pepino Breve, que fez essa negociação, ele é nomeado rei do Sacro Império Romano Germânico. Imperador, na verdade. Aí o que acontece? Esse lado de cá passa a ter um imperador igual a esse lado de cá. Entendem o que está acontecendo? Começa a ter assim, um imperador que passa a ter também, ele recebe as chaves da igreja, um imperador que passa a ter também uma função de cuidar do cristianismo. Isso nunca aconteceu de fato, tá? Mas os documentos revelam isso, que ele recebeu os poderes para cuidar da igreja. Então você tem o imperador desse lado aqui e o imperador desse lado aqui. O que e é interessante que ele faz isso numa visita. O Papa, se eu não me engano, Estevão II faz isso numa visita. Numa visita, Carlos Magno vai lá, ele convida Carlos Magno no dia de Natal, 25 de dezembro, de uma data agora que eu não me lembro. Aí vai lá, o Carlos Magno vai lá, acha que vai passar a ceia de Natal, e ele é nomeado imperador. Ele não tinha nem noção que estava acontecendo, nomeado imperador. E ali então ele recebe e fala, então eu sou imperador, então eu mando isso tudo aqui. Já que eu sou imperador, eu mando em todo mundo. Então ele começa a ter umas guerras lá, expande o território dele, mas depois esse território retrocede. Mas o que acontece de importante aí? Que é importante a gente gravar. A partir daí, a música, a literatura, o direito, a educação, a economia passa a ser regulada pela igreja. Esse é um fato importante. A partir ali de 750, 800 depois de Cristo, a vida das pessoas passa a ser regulada pela igreja. Passa a ser regulada, e aí eu vou dizer assim, vou colocar entre aspas, o mundo passa a ser cristianizado, passa a ser cristão. Então, dentre esses povos aqui, que eram muitos, os chamados povos germânicos, que eram muitos, qual era a identidade que unia eles? Ser cristão. A identidade que unia esses povos era ser cristão. E quando eu falo ser cristão, meus irmãos, é dentro daquele contexto daquela época. Tá? E o que acontece? A igreja, pouco a pouco, ela vai adquirindo muito e muito poder. Muito e muito poder. Por quê? Porque há um debate muito grande sobre a questão de salvação. Como o pastor falou aqui, ele falou que a média de idade era 30 e poucos, 40 anos. Isso é uma realidade. Por quê? Muita guerra, muita fome, muita doença. Então, a média de idade era isso mesmo, 35, 40 anos. Então, a pessoa, quando chegava ali com 14, 15 anos, qual era a preocupação dela? Sobreviver e a preocupação dela. O que eu faço depois que eu morrer? Porque a morte estava próxima. Né? Diferente da gente hoje em dia, que vive até os 70, 80 anos. A morte estava próxima. A igreja, pouco a pouco, vai dominando esse cenário em torno da salvação. E vai, pouco a pouco, criando uma teologia em torno da salvação. Então, por exemplo, chegava um rei, sentava com um papa ou com um bispo ali da cidade dele e falava, estou preocupado com a minha salvação. O que eu faço? Aí o bispo da cidade falava assim, constrói uma basílica. Me bota como chefe da basílica e você com isso está contribuindo para a sua salvação. Aí começa essa coisa da negociação em torno da salvação. Não era tão forte nessa época ainda, mas vai se criando uma mentalidade e começa purgatório. Por quê? Porque quando a pessoa morria, aí esse bispo que tinha negociado com o rei a basílica, chegava para o filho dele e falava assim, olha, o seu pai estava preocupado com a salvação. O que você tem que fazer agora? Reza a missa para ele poder sair do purgatório. Mas, meus irmãos, assim, isso não é exagero dizer, o que a igreja fazia nesse processo? Ela, o tempo todo, falava assim, olha, você quer que isso aconteça? Doa a terra para a igreja. Doa a terra para a igreja, constrói mais basílica, doa dinheiro para a igreja, e com isso, os abades, os bispos vão ficando extremamente poderosos por toda a Europa. Então você tem a abadia de Cluny na França, poderosíssima, você tem os monges beneditinos poderosos, e por aí vai. Os abades começam a ficar verdadeiros príncipes, no sentido secular da palavra mesmo. Eles começam a ter exército, eles começam a ter uma vida
mais secularizada, porque eles eram como se fossem príncipes medievais. Né? Eles passam a ter exército, passam a ter esposas, concubinas, e começa a ter uma corrupção gigante na empresa, na igreja. Começa a ter uma corrupção muito grande. E com isso, em paralelo, muito poder. E a gente está falando de mais ou menos 1000 anos de construção, gente. 1000 anos de construção de poder. E aí vai acontecendo o seguinte, quando vai chegando lá próximo de Martinho Lutero, já para frente, começa a acontecer o quê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Aqui eu já estou entrando na parte 2 já. O que começa a acontecer mais à frente, ali já para perto lá de Martinho Lutero? Começa-se a perceber um movimento histórico também chamado humanismo. Não é iluminismo. Iluminismo é mais lá na frente. Às vezes a gente confunde humanismo com iluminismo. Iluminismo é lá mais para 1700, 1800. Aqui é o humanismo. 1400, 1500, começa a acontecer o humanismo. O que é isso? É um movimento histórico onde o homem passa a voltar para o centro das preocupações. Até antes disso, a preocupação era Deus, igreja, salvação. Então, por exemplo, acontecia uma tempestade. Qual era a explicação da tempestade? Deus quis. Deus quis. A explicação estava sempre fora, era sempre Deus, era sempre a vontade de Deus. Começa a acontecer um movimento de se voltar às origens, lá, gregas, romanas, para começar a explicar o mundo que estava ali, explicar aquele mundo que estava ali. Começa a acontecer o humanismo. Nesse movimento de humanismo, de retornar às fontes, e aí Deus, assim, eu acho muito interessante a gente começar a fazer um link com essa coisa da providência de Deus, a providência divina. Esse movimento começa a acontecer o seguinte, os chamados pré-reformadores, apesar que esse nome não casa muito no campo das ciências sociais, começa a haver esse movimento de tempo de reformas. O que acontece? Eles começam a voltar para os originais gregos e hebraicos das Escrituras, porque era o movimento que estava acontecendo ali. Você já ouviu falar de Erasmo de Roterdã? Ele era católico. Mas ele faz uma primeira tradução da Bíblia usando os originais, os papiros originais. Isso já dá uma mudança imensa na leitura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, a tradição da igreja usava o quê? A Vulgata Latina. E eles começam a perceber que a Vulgata Latina tinha muitos erros de tradução. Martinho Lutero é um dos que percebe isso. Então, quando volta para os originais, essa questão de voltar para os originais, eles começam a perceber o quê? Que tinha um problema ali nas traduções. Um segundo movimento importante, dentro dessa coisa de humanismo, é fornecer para as pessoas o livre exame das Escrituras. Já que o homem está no centro do debate, por que o homem não pode ter acesso direto a Deus? Essa era uma pergunta da época. Por que o homem não pode ter acesso direto a Deus? Por que o acesso tem que ser mediado pela igreja, mediado pelo sacerdote, tem que ser feito em latim, coisa que o povo não entendia mais, era uma língua que o povo não entendia. Então o povo entrava numa missa, por assim dizer, saía sem entender nada do que estava acontecendo ali. Então todo esse movimento começou a fazer o quê? A pipocar pela Europa vários questionamentos. Então, na Inglaterra, você tem o Wycliffe traduzindo a Bíblia para o inglês da época. O que aconteceu com ele? Perseguido e morto. Considerado heresia pela igreja. E você começa a ter gente traduzindo, fazendo culto na língua, fazendo culto da época na língua, no vernáculo popular. John Hus fez isso, perseguido e morto. Por quê? Porque a igreja começa a sentir um movimento ali. Martinho Lutero vem nessa onda, por assim dizer, né? Começa a perceber isso, começa a ficar muito incomodado, aí a gente já vai para a parte 2. Conseguiram entender a magnitude do que estava acontecendo ali? Isso é importante a gente entender. Então, quando a gente chega lá em 1517, qual o poder que estava estabelecido, historicamente falando? A igreja. Então, quando Martinho Lutero vai lá, prega as 95 teses, até essa arte aqui foi feita nessa época aqui, na época dos 500 anos da Reforma, né, usando um pouquinho aqui a imagem de literatura de cordel, né, achei interessante que eles fizeram isso, foi o Ministério Fiel que fez isso. Quando ele prega ali as 95 teses na porta do castelo, ele não tinha noção do que estava acontecendo de fato, meus irmãos. É importante a gente dizer isso. Ele não queria se dividir da igreja, ele queria reformar a igreja, ele queria que
abrir um debate, porque os debates eram comuns naquela época, a chamada escolástica, na filosofia, os debates eram comuns. Mas ali, Deus se usa disso, por assim dizer, já vou entrar na parte 2 aqui, nos aspectos teológicos, e a gente já está quase caminhando para o final. Então, qual é a primeira parte ali? A gente tem uma profunda consciência de que o que Martinho Lutero fez ali foi algo de extremo impacto para a vida daquela época. Por quê? Porque lembra que eu falei assim, qual era a identidade que unia todos aqueles povos ali? Qual era a identidade que unia todos esses povos aqui? Ser cristão, não é isso? Ser cristão. Obedecer à igreja. Então, um dos dogmas da Igreja Católica até hoje, você é salvo se você nasce na igreja. Se você nasce fora da igreja, você não é salvo. Então, por exemplo, isso é fato hoje. Você é protestante, você não é salvo. Você nasceu fora da igreja. Nasceu fora da igreja, você não é salvo. Outro dado interessante, a excomunhão que foi dada aos protestantes naquela época, ela não foi retirada até hoje. Então, sinto muito, vocês são todos excomungados, nós somos excomungados. Até hoje, isso é uma realidade, não foi retirada até hoje. A gente assim, brinca um pouco com essa questão dessa questão, mas era uma questão muito importante. Então, você imagina, para o cristão comum daquela época, qual era a identidade comum, que unia todos aqueles povos, ser cristão. Quando acontece a reforma e há uma divisão naquele mundo, literalmente uma divisão, você está colocando uma divisão no meio daquele poder e no meio da Europa, no meio de todo o seio daquela vida ali, de todo uma profunda divisão. E a reforma provocou, assim, uma reviravolta em termos econômicos, em termos sociais, em termos educacionais. Vou dar alguns exemplos para a gente ter noção desse impacto. Primeiro, econômico. Martinho Lutero passou a valorizar o trabalho, coisa que não era valorizada pela Igreja Católica. Por quê? Porque a divisão da sociedade naquela época era assim, a chamada sociedade dividida em 3, né? Os que oram, os que guerreiam e os que laboram, os que trabalham. Os que trabalham estavam no pé da sociedade, né? No pé da pirâmide. Por que isso? Eles diziam que isso era uma ordenação divina. Deus ordenou assim. Se você nasceu pobre, camponês, é porque Deus quis assim e você vai continuar a ser assim. Isso é uma ordenação divina, a divisão. Então, tinha lá os nobres, os que guerreavam, os que oravam, por assim dizer, né, trabalhavam na igreja, e quem sustentava todo mundo, essa galera toda? Era a galera aqui de baixo trabalhando. Martinho Lutero vai falar, onde que está isso na Bíblia? Né? Começa a ter isso, onde que está isso na Bíblia? Onde que você tem essa divisão na Bíblia? Aí ele começa a dar valor ao trabalho secular, isso é uma profunda mudança. Uma profunda mudança. Ele tem uma frase do Martinho Lutero dizendo assim, olha, você fazendo a sua comida em casa, ou você construindo uma cadeira, é tão santo quanto um monge orando e trabalhando, ou talvez até mais santo do que um monge trabalhando no mosteiro. Isso está uma mudança econômica. Mudança social, por exemplo. Ele começa a encorajar aos clérigos, por assim dizer, a se casarem. Ele não vê mais motivo para ter essa coisa do celibato. Não tem uma prova bíblica para isso. Então, ele começa a encorajar a se casar. E muitos historiadores sociais falam que o modelo de família que começou a vislumbrar ali na Alemanha era o modelo de família de Martinho Lutero. Tem quadros, né, pintados com ele, a mulher, os filhos. A mulher dele é uma ex-freira. A mulher dele é uma ex-freira, não é isso? Catarina Vambora não é uma ex-freira? Eu lembro que a Luzmar falou que estava lendo um livro sobre ela, né? Então, começa a ter um modelo de família, isso também muda. Então, várias coisas vão mudar. Outra coisa que muda, a parte educacional. Há um investimento muito grande para as pessoas passarem a ler. Por quê? Porque passa a haver tradução da Bíblia para a língua da pessoa. E a pessoa passa a ter o livre acesso a examinar as Escrituras. Esse era das bandeiras da reforma. Então, começa a perceber uma mudança radical no mundo. Você começa a ter uma mudança ali, por isso que os historiadores, quando eu falei lá da professora que passou, eu pedi para ela, me passa uma bibliografia para eu começar a ler. Ela passou logo 20 livros e falou que era para começar a brincadeira. Por quê? Porque os historiadores falam assim, o campo de estudo é muito vasto, porque eles estudam os aspectos econômicos, os aspectos sociais, os aspectos de poder,
porque a reforma varre a Europa literalmente. E esse distanciamento histórico que a gente tem hoje em dia, de 500 e poucos anos, não nos dá a verdadeira dimensão disso. Não nos dá a verdadeira dimensão, porque foi algo muito, muito radical. Por isso que eu dei esse voo para trás, para a gente entender que uma construção de poder que foi feita ao longo de quase 1000 anos, dá uma ruída ali, 100 anos depois, você tem ampla discussão ali na Europa sobre essa questão do ser cristão, e você começa a ter rei indo para um lado, rei indo para o outro. Começa a ter rei, por exemplo, os príncipes alemães foram... Por que tem o nome protestante? Porque os príncipes alemães se dividiram entre os católicos e os que abraçaram a reforma. Aí o que eles fizeram? Esse nome protestante vem disso, eles editaram os católicos, né? Eles editaram assim, olha, nós temos liberdade de culto nas suas terras, a terra dos protestantes, mas os protestantes não têm liberdade de culto na católica. Aí os que estavam com a reforma protestaram. Por isso que vem o nome protestante daí, porque eles protestaram contra essa lei que passou ali. E começa a ter vários debates com isso. Muita gente morreu, muita gente sobreviveu. Martinho Lutero sobreviveu por isso que eu falei, né, que ele acabou sendo abraçado ali pelos príncipes alemães. Mas outros, mesmo depois de Lutero, não sobreviveram. Você teve muito, muito debate. O que é importante a gente guardar? A reforma varreu a Europa. Algo muito, muito significativo e algo muito, muito importante. Que os 504 anos, hoje a gente olha assim, mais um dia da reforma, mais um 31/10. E hoje essa é uma honra que a gente está comemorando exatamente no dia 31/10. A gente está aqui no domingo, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá, muita discussão teve de lá para cá, você tem muita diferença teológica até entre os protestantes, muita diferença. Mas o que estava em discussão na época em termos teológicos? Então, em termos históricos, a gente fecha por aqui. É isso que aconteceu. Ainda que o que eu esteja falando aqui seja muito superficial, muito, porque é aquilo que eu falei. Muito tem material para estudar, muito tem se produzido ainda no campo da história, no campo das ciências sociais, no campo da sociologia. Por quê? Porque é um campo vasto de história. Campo vasto de estudo, principalmente nessas duas ciências. Muito, muito, muito. Então é importante guardar isso. Agora, na segunda parte, os aspectos teológicos, o pastor já falou bastante aqui, eu só vou dar uma pincelada. O que estava acontecendo ali, na segunda parte aqui? Eu até botei uma frase aqui para a gente guardar o que estava acontecendo ali em termos teológicos. O que estava em discussão ali no cerne, quando Martinho Lutero prega as 95 teses ali? O que estava em discussão? Basicamente, o que estava em discussão era a doutrina da salvação, porque a gente estava falando das indulgências. Então, basicamente, o que estava em discussão ali eram duas coisas naquele primeiro momento ali com Martinho Lutero. Era a discussão sobre a doutrina da salvação, em termos teológicos, é isso que estava em discussão. E o segundo ponto também muito relevante era a autoridade sobre o cristão. Quem exercia autoridade sobre o cristão? Sobre o primeiro ponto, sobre a venda das indulgências. Qual é a discussão que estava ali muito quando Martinho Lutero prega as 95 teses lá? Ele fala assim, olha, não vejo em lugar nenhum na Bíblia uma defesa de que o homem coopere na sua salvação. Porque a venda de indulgência era basicamente isso. Era um artifício que a igreja dava ao homem para ele comprar, por assim dizer, literalmente um pedacinho no céu. Era isso. Resumindo, de forma bem popular, era isso. Ele chegava, um padre, por assim dizer, chegava para o pastor Valmir, não, vamos falar Valmir, tirar o pastor da frente, chegava para o Valmir, olha, se você não quer ir para o céu, então compra aqui. E tinham vários níveis de certificado. Tinha perdão por 100 anos, perdão de 1000 anos, perdão eterno. Era um negócio mesmo, lucrativo para a igreja. Martinho Lutero vai denunciar essa corrupção da igreja, que ele não vê embasamento na Bíblia. Quando ele olha para a Bíblia, ele olha para aquilo ali e fala assim, gente, onde que tem embasamento disso? Né? A igreja católica, ela se defendia um pouco em algumas passagens dos chamados livros, esqueci o nome agora, aqueles livros que são adicionados na Bíblia católica, 6 ou 7 livros, os apócrifos, obrigado, os apócrifos.
tinha algum embasamento ali. Mas quando Martinho Lutero vai estudar os originais, os apócrifos estão fora. Aí ele percebe que, olha, tem alguma diferença aí. E a gente entra no segundo ponto de autoridade. Ele começa a discussão, quem tem autoridade sobre a vida do crente? A Bíblia ou o magistério católico, por assim dizer. O que é o magistério católico? O conjunto de tradições da igreja. O conjunto de tradições da igreja. Então, esses dois pontos é o que estava em maior discussão ali em termos teológicos na época de Martinho Lutero. A doutrina da salvação, aí ele vai entrar com esse ponto aqui. Somente a fé, somente a graça. Esses dois pontos aqui. Por quê? Apesar que esses solas aqui são cunhados um tempo depois da Reforma, eles não são cunhados na época da Reforma, são cunhados um tempo depois, quando eles olham para o que aconteceu na Reforma, mas ele vai dizer, a salvação veio somente pela graça, somente pela fé e somente através de Cristo. Essa é a discussão central ali da Reforma em termos teológicos. E isso quebra também muito ali. Por quê? Porque ele vai dizer para a Igreja Católica duas coisas. Primeiro, você não tem autoridade sobre o crente, a igreja em si, a tradição da igreja em si. Quem tem autoridade sobre o crente, quem é? A Bíblia. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a salvação quem dá não é a igreja. Não é a igreja. É Cristo, somente pela fé, somente pela graça. O homem não contribui para a salvação. Essa era uma discussão. Essa é a discussão teológica das mais principais ali. E por que tem essa frase aqui? Somos renovadores e não inovadores. Porque quando eles são chamados a se retratar, isso é um pouco depois, são chamados a se retratar, o que acontece? Martinho Lutero vai dizer assim, olha, eu não estou inovando. Eu não estou inovando. Na verdade, eu estou voltando para as raízes. Para as raízes. Estou voltando para o que sempre deveria ter sido. A igreja, o credo apostólico, a igreja lá, né, o centro da igreja lá em Jerusalém, ele vai dizer, eu quero renovar. Sim, quero um vento de avivamento na igreja, mas eu não quero inovar, porque ele acusa de inovação a igreja católica. Quem está inovando, fazendo algo que não está amparado nas escrituras, é a igreja católica. Porque ele olha para as escrituras e fala assim, onde que você consegue amparar nas escrituras a questão do purgatório, a questão das indulgências? Onde você consegue amparar isso? E há essa forte convicção dos reformadores, daí para frente, dizendo assim, olha, nós não somos inovadores, nós somos renovadores ou reformadores. Esse é um ponto central também nessa discussão que eu acho interessante. E como a reforma vem sido estudada, por assim dizer? O que ela vem sido estudada nos últimos tempos? Ela vem, nos estudos teológicos, ela vem sido alinhada com os estudos de avivamento. Os estudos de avivamento. Por exemplo, esse livro aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse livro aqui, eu trouxe para vocês. Ó, Reavivamentos, ó, História, Benefícios e Relevância. Esse livro aqui, do pastor Hidauro Campos Júnior. É uma história de avivamento, de vários avivamentos. Ele encaixa, por exemplo, a reforma nessa história dos avivamentos. A reforma vem sido estudada assim, em aspectos teológicos nos últimos tempos. Então, dentro dos estudos teológicos, a reforma vem sido alinhada como um grande avivamento. Por quê? Porque ela varreu realmente a Europa, em termos teológicos, mudou a fé daquele povo, grandes conversões, um retorno à palavra, um retorno à centralidade de Cristo, o que é um avivamento. O avivamento é assim. O que é interessante também, quando a gente estuda sobre a questão de avivamento, é porque no avivamento Deus se usa de meios comuns para fazer a sua vontade. E ele se usou de meios comuns na reforma. Se usou da prensa, a prensa móvel ajudou muito, porque Lutero publicou como ninguém naquela época, pela questão da prensa. Se usou da questão da tradução para a língua comum, se usou de vários meios comuns, Deus se usou de vários meios comuns para espalhar a sua palavra. E é assim hoje em dia também. É assim hoje em dia também, nos avivamentos. E para fechar, meus irmãos, eu queria só falar assim, algumas aplicações importantes para hoje em dia, para a gente fechar. Uma frase importante aqui, eu não sei nada de latim, tá? Isso é só para, por assim dizer, para aparecer para vocês. Eu não sei nem o que está escrito aí, mas sei a tradução. O que acontece? Depois da Reforma,
eu acho que isso surge ali com Calvino, tem essa frase aí, igreja reformada e sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus. E essa é uma característica que os reformadores falam. E isso é importante para a gente hoje em dia. Ele fala assim, igreja reformada, que somos nós, somos uma igreja de cunho reformado, sempre se reformando. Mas não é a critério do nada, é sempre o quê? Essa parte aqui, segundo, acho que cortou aqui, deixa eu ver, acho que acabou cortando aqui. Isso aqui, está aqui no final. Segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. O que é importante a gente guardar aqui? Nós precisamos sempre voltar à origem da nossa fé, ao centro do Evangelho, ao centro das práticas cristãs. Por quê? Porque, voltando àquela frase anterior, a gente tem que ter cuidado para a gente não ser inovador, ser renovador. E quando eu falo inovador, gente, eu não estou falando de novas práticas tecnológicas, nada disso não, sabe? Eu estou falando de muita gente que traz práticas estranhas ao culto ou práticas estranhas à vida devocional da igreja. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente analisa uma igreja reformada, ela sempre precisa estar se analisando e sendo uma autocrítica constante sobre o que ela está fazendo. Em termos do quê? Em termos da palavra de Deus. Qual é o parâmetro? O parâmetro é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse é um ponto, porque tem muita gente que fala assim, a igreja reformada tem que sempre fazer algo diferente. Porque tem essa frase aqui, né? Sempre se reformando. Mas não é bem isso, porque os reformadores falaram, olha, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não é inovador, a gente é renovador. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não inventar de muita coisa e voltar para o centro da palavra, tá? Essa é uma aplicação que eu acho muito importante sobre a reforma. E uma outra aplicação importante, quando eu vejo a questão da reforma e trago para os nossos dias, a gente tem uma convicção muito grande de que Deus está no centro da história. Uma convicção profunda de que Deus está no centro da história. Por quê? Porque se você olhar para o que estava acontecendo naquela época da reforma lá, parecia que havia um grande caos no que estava acontecendo lá. Um grande caos. Muita gente morrendo, a coisa da venda das indulgências, corrupção no seio da igreja, muita corrupção no seio da igreja. Então parecia que nada ia dar certo mais. Nada ia dar certo mais. Mas Deus levanta ali homens, mulheres, fiéis à palavra, e eles vão ali comprando essa mensagem para eles e percebendo que era uma missão que eles tinham. Lutero sofreu bastante, tem estudos aí que Lutero, esse peso que ele levou sobre ele, custou a ele pessoalmente bastante, não foi pouca coisa, custou a ele bastante, e outros também, Calvino também custou bastante, muitos compraram para ele essa questão de reformar a igreja, mas parecia que tudo estava descontrolado, e Deus foi dando ali um novo rumo. Quando o pastor fala aqui sobre essas questões que estão acontecendo na Europa, é verdade, muitos templos fechando, sendo vendidos, aí parece que não há mais esperança, mas quando a gente olha para o que aconteceu lá na reforma, Deus acaba levantando pessoas em outros lugares, às vezes a Europa talvez não seja mais o local, mas quando a gente olha para a Coreia, olha para a África, olha para a América do Sul, você começa a ter uma nova face do cristianismo. Essa é uma realidade. Tem um historiador cristão que fala assim, a identidade do cristão hoje ele é mulher, provavelmente é mulher, é mãe solteira, é pobre, ou ele está na América do Sul, ou está nos países pobres da Ásia. São os principais cristãos hoje em dia. Não está mais na Europa, onde o pessoal está secularizado e tem uma vida mais tranquila. Não está mais nos Estados Unidos, onde já foi também um centro. Está aqui. Então, quando a gente olha para essas questões que estão acontecendo hoje em dia, às vezes a gente fica desanimado, fala assim, olha, eu acho que não tem mais esperança, mas quando a gente olha para a reforma, a gente passa a ter esperança de novo, porque o que aconteceu lá desafiou historicamente 1000 anos de poder, foi complicado em termos históricos, mas em termos teológicos abriu uma discussão que varreu a Europa. Pode ser que isso aconteça de novo, meus irmãos. Pode ser que isso aconteça de novo. Então, guardem essas duas coisas como esperança para nós. A gente tem sempre que se reformar, mas segundo a palavra de Deus, e também
a gente precisa ter esperança de que Deus está no controle. De que Deus está no controle. Estava lá, está hoje em dia. Amém? Amém. Deixa eu só dar essas duas recomendações aqui. Recomendo esse livro aqui, Reavivamentos, do pastor Hidauro. Recomendo esse livro aqui. Com a editora? Editora BV Books. B de bola, V Books. Recomendo esse livro aqui. Por quê? Porque fala um pouquinho sobre essa questão que eu falei. Sobre a questão de alinhar a reforma protestante nos estudos modernos de teologia dentro da tradição dos grandes reavivamentos. Tá? Um outro livro também interessante para ler é esse livro aqui, ó, Reforma. O que você precisa saber e por quê. Da Ultimato. Esse livro é interessante porque ele é um resumo, é bem resumido sobre a questão da história da reforma. Ele tem 2 artigos grandes, do Michael Reeves e tem um artigo do John Stott. Um artigo cuida da parte histórica da reforma e o outro artigo cuida da parte teológica. Ele é bem resumidinho, é legal de ler, é fácil de ler, e é interessante que no final ele tem um resumo das 95 teses. Tem lá um resumo das 95 teses. A gente pensa que são 95 páginas, mas não, são 95 frases. Né? São 95 frases, assim. Coisas que Lutero pontuou que ele gostaria de abrir discussão. Então, esse livro traz aqui um resumo das 95 teses aqui. Acho interessante, vale a pena comprar, da editora Ultimato, e para a gente estudar um pouquinho sobre essa questão. Então, estou encerrando por aqui, meus irmãos, agradeço a oportunidade, mais uma vez, que o pastor deu, Patrícia me convidou, Andréia. Quem gostaria de orar para encerrar? Para a gente encerrar esse momento. Quem gostaria de orar? Pastor, quer orar? O senhor quer orar? Quem quer orar para encerrar? Vamos encerrar esse momento. Eu agradeço os irmãos mais uma vez. Amado Deus, agradecemos esse estudo tão significativo da Reforma Protestante, este movimento que temos convicção foi impulsionado pelo Teu Espírito, e que possamos ter esse Espírito também de manter a Tua Igreja sempre se renovando, segundo a Tua vontade e nos parâmetros da Tua Palavra. Abençoa-nos neste dia e nesta semana. Agradecemos-te pela vida do Márcio, em nome de Jesus. Amém.